Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar. Grande abraço a todos. Vamos falar da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Terminou agora há pouco, em segunda-feira, 4 de julho, lá em Bragança Paulista, com a derrota do Red Bull Bragantino para o Botafogo por 1-0. Aliás, o Bragantino anda derrapando demais em casa, hein? E anda derrapando muito na tabela de classificação. Olha, situação do Bragantino não tá boa não. O Maurício Barbieri já estão pegando no pé dele mais uma vez, pedindo a cabeça. Eu acho que o trabalho como um todo é legal, mas reconhecidamente essa temporada, principalmente no Campeonato Brasileiro, onde o Bragantino está lá embaixo, não é boa. O Botafogo se recuperou, está ali no meio da tabela, brigando pelo G6, e é isso que o torcedor do Botafogo quer. Mas a gente tem que enfatizar que nessa 15ª rodada, só o São Paulo venceu dos paulistas. O Bragantino perdeu ontem, Corinthians perdeu no sábado, Palmeiras perdeu no sábado, Santos perdeu no sábado, rodada que só não foi terrível porque o São Paulo ganhou a primeira fora de casa do Atlético Goianiense. Vou passar todos os detalhes para vocês, principalmente que o G6 tivemos alterações nas posições, mas os 6 primeiros colocados, Palmeiras, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Corinthians, Internacional e Fluminense, são os mesmos. Mas o São Paulo e o Flamengo estão encostando por ali, o Botafogo com essa vitória também. E na zona do rebaixamento temos novidade. O Goiás voltou para a zona do rebaixamento e o América saiu. Vou passar tudo para vocês. Antes de mais nada, convidando para vocês fazerem inscrição no canal do Luiz Ademar. Já fiz vídeos da Série B, Cruzeiro disparado. Já fiz vídeos da Série D, já temos 12 classificados. E tem vídeos lá também da última divisão do Campeonato Paulista. Enfim, ative o seu sininho, faça a sua inscrição e participe. Vamos bater aquele papo que a gente faz muito no Twitter, Luiz Ademar JR, certo? Bom, então vamos começar essa boletim da 15ª rodada falando do líder Palmeiras. O Palmeiras estava invicto, longa invencibilidade. A única derrota do Campeonato Brasileiro tinha sido em casa para o Ceará na primeira rodada. E agora na 15ª, o Palmeiras enfrentou o Atlético Paranaense do Filipão. Filipão com tanta história vitoriosa e bonita no Palmeiras. E o Palmeiras perdeu, gente? E perdeu com o Atlético Paranaense jogando muita bola. Vamos lembrar que o Carille foi demitido do Atlético Paranaense, o Filipão chegou para fazer aquela função do Paulo Autuori, mas ficaria como treinador até o final do ano para tentar colocar a casa em ordem. E rapaz, bem na Copa do Brasil, bem na Libertadores, bem no Brasileirão, venceu o Palmeiras com 2-0 com propriedade, não foi por sorte, marcando muito, não, jogando, atacando. Vitor Roque, aquele que veio do Cruzeiro jogando muita bola, fez 1-0. Vitor Bueno no segundo tempo cobrando pênalti, uma vitória incontestável. O Palmeiras segue líder com 29 pontos, mas o Atlético Paranaense assumiu a vice-liderança com 27. 2 a menos, colou no Palmeiras, briga promete, hein? Porque agora ficou tudo muito ajustadinho, muito ajustadinho. Porque o terceiro colocado é o Atlético Mineiro, que também tem os 27 do Atlético Paranaense. Nos critérios, o Paranaense leva melhor do Mineiro, mas o Atlético Mineiro, mesmo com um time mais para misto, porque está priorizando, assim como o Palmeiras também, a Libertadores, foi até a Juventude, lá em Caxias do Sul, e ganhou do Juventude por 2-1. 2-1, o Hulk fez mais um gol, foi a 7, tá colando ali no Caleri, e com 7 gols. Aí o Sacha fez 2-0, o Novaes descontou. Moral da história, terceiro colocado, coladinho no Palmeiras, com o mesmo número de pontos do Atlético. O Atlético Mineiro vai brigar pelo esse título aí de novo, hein? É o atual campeão, mas vai brigar de novo. E o Juventude é o penúltimo colocado, mesmo trocando de treinador, saiu o Eduardo Batista, enfim, situação feia, hein? Situação feia, 19º com 11 pontos. Já tem 6 do Atlético Goianiense, que é o primeiro fora da zona de rebaixamento. Ou seja, vai se complicando a cada dia o Juventude. O quarto colocado agora é o Corinthians, gente. O Corinthians com muitos desfalques, muitas lesões, foi com um time mais para reserva do que de misto. Jogar com o Fluminense do Fernando Diniz com sua força máxima no Maracanã. O que aconteceu? Uma paulada o Corinthians tomou, Fluminense 4-0, show de bola. O Cano fez 2 gols, igualou o Caleri na artilharia com 9 gols agora. O Fred entrou no segundo tempo, fez seu gol de número 199, vai se aposentar no próximo final de semana. Ele falou que já não está enxergando bem, já não está conseguindo correr tanto, vai se aposentar, um dos grandes ídolos da história. E o Manuel tinha aberto o placar 1-0 para o Fluminense. 4-0.
O Manuel abriu o placar, Cano fez 2, o Fred fechou. Fluminense, sexta colocação com 24 pontos, se consolidando dentro do G6, brigando por vaga na Libertadores e quem sabe tá 5 do Palmeiras, pode pensar em título, claro que pode. E o Corinthians, que estava ali colado no Palmeiras na vice-liderança, caiu para a quarta colocação com 26, mas ainda atrás do Palmeiras 3 pontinhos. Então o Corinthians segue na briga também pelo título brasileiro, claro. Vamos ver, amanhã o Corinthians já joga com o Boca, se ele prossegue na Libertadores, se prossegue na Copa do Brasil e tal, e como que vai se comportar no brasileiro. Com força máxima, acho que até dá, mas poupando muito e mais para reserva do que para misto, vai ser muito difícil. Bom, fechando o G6 na quinta colocação, aparece o Internacional, que foi jogar com o Ceará lá em Fortaleza, empatou 1-1, entendo que é um bom resultado. O Ceará tinha feito o gol 1-0 com o Lima, o Moisés empatou, né? Ainda chegou a fazer um segundo gol com o Yuri Castilho, mas o VAR realmente passou impedimento. Mas para o Internacional foi bom. Quinto colocado, 25 pontos, 4 só do líder Palmeiras. Está na briga também pelo título, claro, temos 15 rodadas, serão 38, faltam 23 ainda, muita coisa para acontecer. Está na briga e o Ceará vai fazendo aquele trabalho de formiguinha tentando se afastar da zona do rebaixamento. É o 15º com 18 pontos, um à frente do Goiás. A situação ainda é confusa. É situação para brigar lá embaixo, não para brigar por Libertadores. Então até por isso vai ter que fazer um trabalho legal de recuperação. A sétima colocação colado no pelotão do G6 e evidentemente pleiteando vaga na Libertadores é do São Paulo. São Paulo ganhou a primeira fora de casa nesse Campeonato Brasileiro, tinha vencido por 4-2 a Universidade Católica no meio de semana pela Sul-Americana, abriu boa vantagem nas oitavas de final, pode perder até por um gol de diferença agora no Morumbi nesta próxima quinta-feira, enfim, encaminhou bem a sua classificação para as quartas de final da Sul-Americana com 2 gols do Luciano. E o Luciano fez os 2 gols do São Paulo, um cobrando pênalti, outro belo gol, num erro de rebatida da zaga do Atlético, ele deu tipo uma puxeta e tal, fez 2-1. Cobrando pênalti, o Marlon Freitas tinha descontado. São Paulo fez 3 pontos, sétimo colocado, subiu uma posiçãozinha na tabela, estava oitavo para sétimo. 22 pontos, 2 do Fluminense, o primeiro dentro do G6, está na briga. Está na briga, vem se recuperando. O Atlético Goianiense tem que tomar cuidado, 16º, 17 pontos, os mesmos 17 do rival Goiás. Nos critérios ele está fora da zona de rebaixamento e o Goiás está dentro. Mas tem que tomar cuidado, o time do Jorginho muito bem treinado, dificuldade para o São Paulo, mas perdeu o jogo. Aí nós temos na oitava colocação o Flamengo. O Flamengo que foi na Vila Belmiro e uma grande vitória contra o Santos. É verdade que o Santos do Busto é uma bagunça, hein? É uma bagunça, mas o Pedro e o Gabigol, os artilheiros, fizeram os gols. O Zanocelo descontou para o Santos. Santos vaiado, Bustos pressionado. E eu acho que o trabalho é ruim. O elenco também do Santos é ruim, mas o trabalho é ruim. E o Flamengo, com Dorival Júnior, aos pouquinhos, vai se recuperando. É o oitavo colocado com 21 pontos. A 3 do rival Fluminense, que está no G6, que é o seu objetivo, pelo menos momentâneo, mas está se recuperando. O Santos que desabou, perdeu 3 posições na tabela, agora é o 10º com 19 pontos. Está 5 do G6. A situação vai começando a ficar mais confusa, tem que até tentar se recuperar para pelo menos se estabelecer ali no meio da tabela, não pode despencar de vez. O Botafogo com a vitória de hoje, que eu estou gravando o vídeo segunda-feira à noite, agora à noite o Botafogo foi a Bragança Paulista, não é fácil ganhar do Bragantino lá, ganhou por 1-0, o gol do Vinícius Lopes. O Bragantino ainda teve um pênalti que foi marcado e depois o VAR foi lá e viu que não tinha acontecido. Teve um gol do Natan também que foi anulado. Enfim, tentou, mas perdeu mais uma em casa. O Botafogo subiu com esse resultado, subiu uma posição, agora é o 9º com 21 pontos, a 3 do G6, do rival Fluminense, ou seja, está na briga na parte de cima da tabela, e o Bragantino desabou com 18 ao 14º. Um ponto da zona do rebaixamento, hein? Um ponto. É verdade que está tudo muito espremido. Você vê que o sexto colocado no G6 tem 24, o primeiro na zona do rebaixamento tem 17. Então você tem ali 7 pontos de disputas. Mas já foi um pouco mais achatado, parece que está querendo aumentar essa situação. Veremos, vamos acompanhar rodada por rodada. O Avaí, por exemplo, que poderia colar de novo na parte de cima, perdeu em casa do Cuiabá. Jogo domingo pela manhã, fez 1-0 com o Eduardo e o Cuiabá no segundo tempo com o gol gols do Valdívia e do Joaquim, o Cuiabá venceu. Venceu
saiu um pouco do Antônio Oliveira, lá o treinador português, do sufoco, mas ainda segue na zona do rebaixamento. É o 18º com 16 pontos. Tá um do Atlético Goianiense que tá fora. Enfim, vem caminhando aí, tentando uma recuperação. O Avaí caiu, 11º colocado, 18 pontos. Enfim, tá no meio da tabela ali. Era o jogo, o famoso jogo de 6 pontos, que são duas equipes que tem que pensar primeiro, penso eu, né, claro, na zona de escapar da zona do rebaixamento. O Avaí ficou pelo caminho, o Cuiabá mesmo vencendo não saiu, mas pelo menos deu um sinal de vida para a sua torcida. O Coritiba que se recuperou. Lembra que ele estava muito próximo da zona de rebaixamento? O Coritiba chegou a pleitear ali o G4, continuou no G6 e de repente começou a desabar. O Coritiba nesse final de semana, uma grande vitória diante do Lanterninha Fortaleza. Vai cair o Fortaleza? Briga na Libertadores, briga na Copa do Brasil. Copa do Brasil abriu vantagem de 2-0 em cima do rival Ceará. Mas no Brasileiro é um saco de pancada, gente. Bom, Coritiba fez 2-1, gols do José do Léo Gamalho. Aí o Abraão empatou para Fortaleza. E aos 48 do segundo tempo, o José Hugo fez o gol da vitória. Para o Coritiba foi um alívio, subiu para a 12ª colocação com 18 pontos, se afastou um pouquinho da zona do rebaixamento e o Fortaleza chega na lanterna. 10 pontos, 7 distante do Atlético Goianiense, o primeiro fora da zona de rebaixamento. E eu acho que a situação já é complicada, até porque ele tem Copa do Brasil e Libertadores. Situação complicada, hein? Veremos na sequência. Quem saiu da zona do rebaixamento foi o América. O América com uma vitória em cima do Goiás. Ele saiu e mandou o Goiás para a zona do rebaixamento no seu lugar. Gol de 1-0, gol do Henrique Almeida, aquele mesmo revelado nas categorias de base do São Paulo. O América do Mancini deu aquela escapulida, agora é o 13º colocado com 18 pontos e empurrou o Goiás com 17, os mesmos 17 do Atlético Goianiense, mas nos critérios na zona do rebaixamento. Deu aquele alívio, enfim, situação confusa para o Goiás. Ora sai, ora entra, ora sai, ora entra, não consegue se estabilizar fora da zona do rebaixamento. Recapitulando, Palmeiras, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Corinthians, Inter e Fluminense são os 6 primeiros colocados. Estariam classificados para a Libertadores. Os 4 últimos, Goiás, Cuiabá, Juventude e Fortaleza. Trocou o América pelo Goiás. Cuiabá, Juventude e Fortaleza permanecem. Rapidamente vamos falar da próxima rodada. Como teremos Libertadores e Sul-Americana no meio de semana, o brasileiro só volta no final de semana que vem. E volta no sábado, 16h30, com Bragantino e Avaí. Duelo importante para você se afastar da zona do rebaixamento. Quem perder, se tiver um perdedor aí, corre o risco até de parar na zona do rebaixamento, hein? Sábado, 16h30. 19 horas temos o Fluminense consolidado no G6, sexta colocação, contra o Ceará, lá no Maracanã. O Ceará precisa se afastar ali das últimas colocações e o Fluminense se aproximar dos primeiros colocados. Grande jogo. No sábado também, às 20h30, o Goiás, desesperado dentro da zona do rebaixamento, conta com o apoio da sua torcida para enfrentar o vice-líder embalado Atlético do Filipão, Atlético Paranaense. Olha que jogo importante, de extremos na tabela. O segundo, brigando por títulos, pensando em alcançar o Palmeiras, contra o time que está dentro da zona do rebaixamento. Aí no domingo nós temos um jogo apenas, um jogo 11 horas da manhã, Curitiba e Juventude. Curitiba saiu da zona do se afastou da zona do rebaixamento, ele não entrou, na verdade, ele se afastou, enquanto o Juventude não consegue sair. Jogo interessante para o Curitiba tentar se reerguer novamente ou para o Juventude tentar sair da zona do rebaixamento. No domingo, esse jogo aí é 11 da manhã, Curitiba e Juventude. No domingo, às 16 horas, que jogaço, Corinthians e Flamengo. Corinthians, quarto colocado com 26, o Flamengo com 21 no oitavo. Para o Flamengo tentar buscar o G6, precisa ganhar do Corinthians em Itaquera. O Corinthians joga com Boca terça-feira. Vai jogar com força máxima? Acredito que sim. Acredito que sim contra o Flamengo, até porque ele vem caindo da segunda para a quarta colocação e não pode perder mais pontos, principalmente para um rival direto. Jogo legal para ser acompanhado domingo 16 horas. E domingo 16 horas, outro jogo interessantíssimo. O Atlético Mineiro, terceiro colocado, contra o São Paulo, sétimo. São Paulo contra o Atlético Goianiense tomou 5 jogadores, tomaram o terceiro cartão amarelo. São Paulo vai ter muitos desfalques por lesões e por suspensão, justamente diante de quem? Do fortíssimo Atlético Mineiro. Olha que jogão, mas uma situação complicada para o São Paulo. Fora de casa e com um time, pelo menos misto, né?
porque tem muitos desfalques. No domingo ainda, o Palmeiras vai jogar com o Lanterna Fortaleza. Esse é o duelo dos extremos. O líder contra o Lanterna. Fortaleza desesperadíssimo por pontos. Mesmo que vença, não sai da zona de rebaixamento. E o Palmeiras precisa pelo menos do empate para não ser alcançado na liderança. Outro jogo interessantíssimo, domingo, 18 horas. 18 horas também temos o Santos com o Atlético Goianiense. Santos, 10º colocado ali, tentando se aproximar lá do G6 mais uma vez, e o Atlético Goianiense não voltar para a zona do rebaixamento. Se perder do Santos, muito provavelmente o Atlético Goianiense deve voltar para a zona do rebaixamento. Então, até por isso é importante. 19 horas do domingo, Cuiabá com o Botafogo. O Cuiabá precisa vencer para sair da zona do rebaixamento e joga em casa, pegando um Botafogo que vem com essa vitória importante com o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista e tentando se aproximar mais uma vez do G6. Outro jogo interessante. E a rodada termina na próxima segunda, quando o Inter recebe o América. O Inter consolidado no G6, querendo se aproximar dos primeiros colocados, enfrentando um América que acabou de sair da zona do rebaixamento e não pode vacilar. Então, assim que terminar a 16ª rodada, na próxima segunda, eu venho com todos os detalhes para vocês. Lembrando que o Caleri e o Cano agora dividem a artilharia com 9 gols. E aí com 7 vem Hulk, Pedro Raul do Goiás, Rony do Palmeiras, Mendonça do Ceará e Bissoli do Avaí. Certo? É isso aí. Forte abraço a todos. Até a próxima.